Boa noite, galera, tudo bom? Hoje nós vamos fazer mais uma transmissão de vídeo, tá? O tema escolhido para hoje, o amor, tá? Esse tema se encontra no livro de Primeira Carta dos Coríntios, Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 adiante. Nós vamos seguir alguns versículos, tá? Até o versículo, vamos ver aqui até onde o Senhor vai nos permitir, tá bom? Antes de nós estarmos dando leitura em relação a esse tema, o amor, o amor aqui ele vai nos dar uma referência do amor de Deus, tá? Para o homem, para o ser, né, chamado ser humano, e como Deus tem amado, né? E a maneira também da gente amar uns aos outros, que a Bíblia fala do amor fraternal próprio de um irmão, né? Antes disso, nós vamos estar cantando, vamos estar entoando aqui um hino, né? O hino de Luiz de Carvalho, Divino Companheiro. Presença sinto logo ao transitar, e dissipastes toda sombra, já tenho a luz bendita do amor. Se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Muito bem, foi passado aqui um hino, né? Divino Companheiro, tá? Como já tenho dito anterior, o nosso tema de hoje é falar sobre o amor, tá?
o amor que Deus tenha colocado esse tema para estar falando nesse dia de hoje, tá? E o texto que nós temos escolhido se encontra no livro de Coríntios, capítulo 13, tá? Vamos estar lendo a partir do versículo 1, que diz assim o texto: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o sino que soa, ou como o prado que tine, né? Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e o conhecimento que tenha a fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada disso, nada serei, né? Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entrego o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada valerá. Somente esse versículo do 1 ao 3, tá? São muitos versículos, mas vamos considerar apenas até o 3, tá? Somente 3 versículos. Pois bem, nós estamos falando aqui em relação à palavra amor. Quando se trata no sentido de amor, embora devemos pensar muitas formas, né? A Bíblia fala de diversas maneiras de amor, mas o amor verdadeiro é só um, tá? Embora a Bíblia possa dizer também muitas formas de amor, tá? E as pessoas em si podem referir amor de diversas maneiras, mas o amor verdadeiro é apenas um, tá? Aquele amor sincero, puro, é apenas um. Embora possamos expressar em palavras, ou quem sabe em dizeres, né? Mas o amor verdadeiro, o amor puro, é apenas um. E aqui a Bíblia fala o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Observa bem o que a Bíblia está dizendo. Falar, né, a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha esse poder, ainda que eu tenha essa capacidade, tá? Se não tiver amor, embora existem muitas interpretações, dons de línguas, dons de mistérios, dons de intérprete, né? E a Bíblia fala também em relação a esses dons que Deus deu ao homem, tá? Para o benefício da obra de Deus. E embora alguns falam, alguns interpretam, alguns utilizam esse meio, e Deus deu essa capacidade a cada um, tá? Mas observe que ainda que eu falasse, ainda que eu tivesse o dom de falar a língua dos homens e dos anjos, né? Ainda que eu tivesse o dom de ter a capacidade de falar até mesmo a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o sino que tine, ou como o prado, ou seja, o metal que soa, né? Existe uma tradução que fala que é o metal que soa. O amor verdadeiro, o amor puro, né? Vamos estar falando aqui nesse mesmo texto, em relação a essa palavra, o amor, ele não suspeita o mal, tá? O amor, ele é o amor puro e verdadeiro. Existe também um amor falso, tá? Falando amor puro e verdadeiro, porque também existe o falso. E aqui fala que o amor puro e verdadeiro, ele não suspeita o mal, né? Ele não se julga o próprio interesse, né? Não se julga fazer algo por vontade livre, né? Ele busca em primeiro lugar a vontade de Deus. Ainda que eu falasse essas línguas, né? Língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, então é necessário que tudo isso tenha em primeiro lugar, né, o amor. Embora eu possa ter tudo, se eu não tiver amor, se eu não amar, se eu não buscar em primeiro lugar o amor, tudo que eu venha fazer nessa vida, né, embora eu possa fazer muitas coisas que aparentemente são boas, amar as pessoas, ajudar, né,
ou quem sabe até mesmo fazer o bem para as pessoas que necessitam. Se não tiver amor, se eu não demonstrar o amor puro e verdadeiro, nada disso vai ter aproveito algum. Vai ser algo passageiro, né? É como a palavra fala que a água, ela passa corrente, né? A água que passa aqui agora, quem sabe daqui um dia nós não vamos ver mais. Ela vai seguir o seu caminho, né? Então, por isso que a palavra fala que é necessário que haja amor, tá? Aqui diz também que é o seguinte: ainda que eu tenha o dom de profecia, observa bem aqui, o que diz a palavra de Deus diz, né? Ainda que eu tenha o dom de profecia, de profetizar, né? Se eu não tiver amor, nada disso vai me aproveitar, né? Isso é a própria palavra de Deus falando. É necessário que haja amor, o amor puro e verdadeiro, tá? E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e se não, ainda que saiba todos os mistérios de conhecimentos, e tenha a fé capaz de mover montanhas, você sabe o que quer dizer isso? Os discípulos do Senhor Jesus, o Senhor selecionou para ele 12 discípulos, 12 homens capacitados diretamente pelo Senhor. E esses 12 que foram escolhidos pelo Senhor, o Senhor deu a ele todo o poder para que ele faça milagres. A Bíblia fala que Deus deu a esses discípulos poder para fazer milagres, poder para fazer toda a obra de bênção, tá? E curar enfermos, expulsar demônios e todas essas coisas. O Senhor Deus deu esse poder para eles. Mas observe que a palavra também fala que chegou um dia que esses mesmos discípulos, eles chegaram perante uma determinada ocasião que eles não conseguiram expulsar um demônio que havia numa determinada pessoa, que a Bíblia conta a história assim dessa forma, tá? E acontece que a palavra fala que ele viraram para o Senhor e então falaram: Senhor, por que nós não conseguimos, né? Por que nós não tivemos capacidade de fazer esse milagre? Aí o Senhor falou com ele o seguinte, assim: olha, é necessário que a certa casta, ou seja, a certas entidades de demônios que só se expulsa através de jejum e oração. É necessário que faça esse jejum também, busca a direção de Deus, né? Isso é tudo pelo amor da obra do Senhor. Agora, a obra do Senhor também, ela exige que aqueles que exercem o ministério na obra, ele tenha amor. Amor pelas almas que estão perdidas, amor por aquelas pessoas que estão no caminho do mal, né? E esse amor, a palavra fala que é necessário que tenha essa capacidade para que busque aquelas almas que estão perdidas, né? E o Senhor nos demonstrou esse amor. Observe que o Senhor nos amou de tal maneira, a Bíblia fala lá em João 3, né? O Senhor nos demonstrou um amor de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele entregou o seu Jesus, seu único Filho, para que através do Filho todas as pessoas, ou seja, o mundo inteiro, pudesse alcançar o plano de salvação. Mas para isso foi necessário que o Senhor Jesus esvaziasse o céu, esvaziasse a glória, né? E viesse à terra. A Bíblia fala que Ele tomou as profundezas da terra, ou seja, as partes mais baixas da terra, para que o homem tivesse a capacidade, né, de alcançar a salvação. Observe o que diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? O que a Bíblia está falando aqui? O Senhor deu o seu Filho, o Senhor Jesus, Ele amou, né? Amou o mundo,
de tal maneira, de uma maneira tão incomparável que a Bíblia não marca medidas, né? Não existe uma medida que a Bíblia não registra para nós, uma medida do amor de Deus, ao ponto dele entregar o seu Filho de tal maneira, uma maneira tão incomparável que não existe medidas, para que salvasse a humanidade que estava na condição de pecado. A humanidade que estava perdida, sem Deus e sem salvação. E por esse motivo, então, o Senhor, Ele entregou o seu Filho, o Senhor Jesus, né? Observe o que diz aqui, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, aquele mundo que estava perdido, o mundo que estava condenado, né? Mas Deus, Ele nos amou e nos deu o poder de ser chamado filhos de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que quiser, assim, ó, eu quero receber Cristo como Salvador, eu quero ser um salvo em Cristo, eu quero entregar minha vida ao Senhor, né? Então todo aquele que fizer esse processo de receber Cristo na sua vida, ele passa então a fazer parte do amor de Deus, ele passa a ter um direito, uma moradia no céu, né? Então, para isso, ele precisa de crer, precisa de aceitar o Senhor como Salvador, entregar a sua vida na presença do Senhor, né? Então, por isso que a palavra fala que Deus amou o mundo. E o amor de Deus foi tão incomparável, né, que Ele deu o seu Filho, o Senhor Jesus, né, para que o mundo fosse salvo por meio dele, né? Voltando aqui também para 1 João, olha o que a palavra de Deus diz aqui em 1 João. 1 João capítulo 4, deixa eu confirmar se é isso aqui. O amor de Deus. Amados, o amor de Deus aos irmãos. Aqui, olha. Amemos uns aos outros. Observa bem que está aqui em 1 João, primeira carta de João, tá? Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, né? Observa bem aqui que a Bíblia recomenda que nós também amemos uns aos outros, ou seja, amar o nosso próximo, amar aquele que está do nosso lado, amar aquela pessoa que, quem sabe, está numa situação difícil, né? A Bíblia recomenda que nós amamos até mesmo os nossos inimigos, até mesmo aquele que nos considera como inimigos, tá? A Bíblia recomenda que nós amamos essas pessoas. E agora a palavra fala aqui o seguinte: amemos uns aos outros. Isso está se tratando do nosso próximo, tá? Daquele que está do nosso lado, do nosso próximo. Amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus, o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, né? A Bíblia fala que o que ama, isso é um procedimento do amor puro e verdadeiro, né? O amor sincero. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por que ele conhece a Deus? Porque sabe que Deus é amor. Ele sabe que Deus amou o mundo, amou de tal maneira que deu o seu Filho. Amou de tal maneira que entregou aquele que ele mais amava, o seu Filho. A Bíblia conta a história também, falando do amor de Deus, né? A Bíblia conta a história de Abraão. Abraão tinha um filho chamado Isaque. E chegou um dia então que Deus provou Abraão de tal maneira que ele falou o seguinte, assim: olha, pega o teu filho, teu único filho, a quem amas. Imagina bem a situação, né? Pega o teu filho, teu único filho a quem amas, né? E vai ao monte que eu te mostrarei. E ali,
oferece em sacrifício, em holocausto. Imagina a situação, o Senhor Deus pegar o único filho que Abraão tinha e falar com ele assim, olha, vai e oferece em sacrifício. Mas quando a palavra de Deus diz que Abraão chegou ao monte, ao que Deus tinha determinado, a Bíblia diz que Abraão levou o seu filho Isaque, né, e alguns dos teus servos, e o filho Isaque ainda novo. Tá? A Bíblia não expressa, na verdade, quantos anos Isaque tinha nessa época, mas Isaque estava novo. E ali a palavra fala que Isaque obedeceu à voz do seu pai. Em obediência, ele seguiu, sem dar uma palavra. Né? E quando a palavra fala que chegou a um determinado local, Abraão então pegou aquele fecho de lenha que lá ia levando, né? Um fecho de lenha que aí ia levando para oferecer o seu filho em sacrifício. Né? E nesse meio de tempo, quando ele chegou a um determinado local, ele virou para os seus servos, o que estava com ele, e disse, olha, você fica aqui e aguarda aqui um pouco. Eu e o menino vamos além. Eu e o menino vamos até um mais distante e vamos adorar o Senhor. E havendo adorado, voltaremos. Observe bem qual é a fé que Abraão tinha, né? Havendo adorado, voltaremos para vós. Abraão então chegou daquele monte chamado, ao monte a qual Deus tinha determinado para que Abraão ali oferecesse o seu filho. Né? Ele viu ali, então, naquela situação. E o filho, então, nesse momento, ele virou para o pai e diz o seguinte, assim, olha, pai, eis o fogo e a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está aquele que vai ser sacrificado? Né? Imagina aquela situação que aquele filho ficou naquele momento. E então, nesse período, o pai virou para o filho, ou seja, Abraão virou para o seu filho e diz da seguinte maneira, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus vai providenciar para si o cordeiro para o sacrifício. E naquele momento, então, Abraão pegou aquele fecho de lenha que havia junto com seu filho e colocou sobre o altar que ali havia feito ao Senhor. E havendo preparado aquela lenha, colocado em cima daquele altar, ele pegou uma corda e amarrou seus filhos. E aquele filho, naquele momento, ele ficou calado, né? Em obediência ao seu pai. E naquele momento que o filho ficou calado, ele pegou seu filho e colocou sobre a lenha, em obediência ao Senhor. Né? Mas observe que no momento que o Senhor pegou o cutelo, a Bíblia fala que ele pegou um cutelo para imolar o seu filho, ou seja, para sacrificar o seu filho. Nesse momento que ele pegou naquele cutelo, o Senhor falou com ele. Né? O Senhor disse da seguinte maneira, falou assim, olha, não faça tal. Ou seja, não faça isso com seu filho. Agora eu sei, né? Agora eu sei que tu me amas. Agora eu sei que tu provaste a tua fé para comigo. Né? Naquele momento, então, Abraão viu ao lado um cordeiro. E aquele cordeiro foi sacrificado em lugar do seu filho. Né? Aquele cordeiro foi sacrificado em lugar do seu filho. Observa bem que aquele cordeiro que foi sacrificado em lugar do filho de Abraão, ele é figura do Senhor Jesus, que foi sacrificado em nosso lugar. É figura do Senhor que entregou a sua vida. Né? Observe que voltando lá para o versículo 16 do capítulo 3 de João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho.
E aquele Filho foi o Senhor Jesus, que foi entregue em nosso lugar. O amor de Deus foi de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que fosse entregue em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê, ou seja, crê no Filho, que entregar a sua vida, reconhecer o Senhor como Salvador, ele vai ser salvo, tá? E vai ser liberto da condenação eterna. Então, por isso que a palavra fala que aquele que ama, amemos uns aos outros, falando para nós amar o nosso próximo, e amar de fato, né? E não ameis só de palavra, a Bíblia fala também, não ameis só de palavras. Muitas vezes nós expressamos um amor só em palavras, em expressões de palavras, né? Mas amar também em ações. Amar também ao ponto de que se alguém tiver necessitado de alguma coisa e tivermos em condições de ajudar, vamos também ajudar, né? É isso que a Bíblia nos recomenda a cada um de nós. Amamos uns aos outros, pois o amor é de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora observe o que diz o versículo seguinte, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, né? Porque Deus é amor. Aquele que não ama, ou seja, que não demonstra amor para o seu próximo, ele não conhece a Deus. Não conhece aquele que deu o seu Filho, aquele que entregou o próprio Filho em favor de um mundo que estava condenado, né? Em favor de um mundo que já estava perdido. Então, por isso que a Bíblia fala assim, que Deus amou o mundo, né? Voltando para Coríntios, né? Voltando para Coríntios, temos aqui uma resposta, né, do Senhor. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, saiba todos os mistérios e conhecimento e tenha fé capaz de mover os montes. Se não tiver amor, nada serei. Observe que ele está falando aqui, ainda que tivesse a fé capaz de mover os montes. Ainda que tivesse a fé capaz de remover uma montanha de um lugar para outro. Se não tiver amor, nada disso vai resolver. Ainda que eu dê, observa bem aqui que diz o versículo 3, que está no nosso tema aqui. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, ou seja, ainda que eu pegue tudo que eu tenho de melhor e dê aos pobres, aos necessitados, e entregue ainda o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. É necessário que tenha amor. É necessário que a pessoa ame uns aos outros, né? E o amor é algo muito importante para nós, né? Amor é algo importante para nós porque sabemos que aquele que ama, né, é nascido de Deus. É nascido de Deus. E por isso nós precisamos de buscar a direção de Deus, né? Aquele que ama, né? Tem aqui um hino, né, que fala para nós também, aquele que ama, né, depressa perdoa. O que ama, perdoa, né? Por mais que seja difícil, por mais que a causa seja tão complicada que a pessoa vá assim, eu não vou perdoar, né? Mas Deus perdoou. E a Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira que Ele perdoou todas as nossas falhas. E ainda assim ainda deu de nós o direito de ser chamado filho de Deus, né? Além de ter nos perdoado tudo aquilo que fizemos de mal contra o Senhor, Ele ainda nos deu a capacidade de ser chamado filho de Deus. Isso nos chama muita atenção. Observe o que diz o hino aqui, né, que o escritor, o rapaz deixou aqui, né? Vamos ver
com a expressão desse hino que ele tem deixado, né? Aquele que ama, né? O que ama, depressa perdoa. E Deus nos amou, tá? E se Deus assim nos amou, nós também devemos amar, né? Uns aos outros, né? Isso é muito importante para nós, né? Amar o nosso próximo, porque sabemos que Deus nos amou. E se Deus assim nos amou, nós também devemos amar o nosso próximo, né? E sabendo que não somos nós mesmos, mas somos de Deus, né? O amor é de Deus e não é nosso, né? E Deus nos amou, né? E nos deu de tudo para que nós possamos estar na presença de Deus, né? E Mateus também fala que ouviste que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo, né? E odiarás o teu inimigo. Os antigos, segundo diz a Bíblia, falando lá em Mateus, que amarás o teu próximo, aquele que está chegado, aquele que é mais próximo, tá? E odiar os inimigos, aquele que nos considera como inimigos, né? Mas a palavra fala também que em Mateus que eu, porém, vos digo que amarás o teu inimigo e orai, né, pelo que vos persegue, né? Orar por aquele que deseja o mal, aquele que quer fazer o mal. A Bíblia manda orar, né, por essas pessoas. Orar por aquele que nos deseja o mal, né? E não é fácil, né? Não é fácil, mas eu acredito também que o Senhor foi muito mais difícil. Amar o mundo que estava cheio de condenação, o mundo que estava perdido, todo contaminado pelo pecado, né? Mas Deus assim amou e deu ainda o seu Filho, né, para que salvasse a humanidade. Imagina bem que amor Deus tenha dado, né, ao ponto de entregar um Filho para a salvação de um mundo que estava perdido, de um mundo que estava todo contaminado pelo pecado, né? Mas assim, mesmo assim, o Senhor Deus abençoou, né, e amou, né, de tal maneira que deu o seu Filho, né? Observe aqui que diz aqui o hino, ó. Aquele que ama e seja salvado, pois é mensageiro de vida e de paz. Amor é a força que eu quero pra mim, e o lado A internet está um pouco fraca, né? aquele que ama a distância não é, distância não é. Jesus Cristo habita em o amor, de graças eternas desperta o amor. Aquele que ama e seja tão fácil, pois é mensageiro de vida e de paz. O amor é a força que eu quero pra mim, do lado de quem ama é o prefeito da vida. Aquele que ama ajuda a igreja, quer tristeza, mesmo na morte quem ama é fiel, e o lar de quem ama é um pedaço.
Os prédios daquele que vai levar. O amor é a força que eu quero pra mim. E o lar de quem ama é o perfeito lar. Muito bem, né? Falando aqui em relação ao amor, né? Amar aquele que ama é nascido de Deus, né? É muito importante olhar por esse lado, né? Que Deus nos amou primeiro. E se Deus nos amou primeiro, o amor é incondicional. Se o amor é incondicional, quer dizer então que ele não suspeita nenhuma forma de mal, né? Nenhum mal ele suspeita, né? Um amor puro e verdadeiro, né? Isso nos chama muita atenção para nós, né? Porque somente assim possamos entender que Deus tem amado a cada um de nós, né? Tem nos dado o verdadeiro amor. E somente aquele que ama conhece a Deus. E é muito a gente entender, né? Aqui diz o seguinte, versículo 3, 4 a 7, né? Em relação ao versículo: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seu próprio interesse, não se ira, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo se espera, tudo suporta, né? Observe o que diz essa palavra, né? O amor, né? Ele é tão forte, o amor puro e verdadeiro, ele é tão forte, né? Que ele não se alegra com a injustiça, mas ele suporta tudo. Ele é capaz de ter paciência e suportar, né? Porque ele é buscado de Deus. Ele é um amor puro e bondoso, né? E ele não se maltrata, ou seja, ele não busca motivo para maltratar, tá? A não ser para bem dizer está bem, né? Por isso que a palavra diz, né? Que o amor é de Deus. O amor não se alegra com a injustiça. Observa bem mais um detalhe aqui, né? O amor ele é tão bom, né? Que se houver algo injusto, algo que contamina a vida para com Deus, né? Que serve para fazer algo mal, ele não se alegra com essas coisas, né? Mas ele permanece firme, né? São poucas palavras que eu tenho a deixar aqui, tá? Mas eu gostaria também nesse momento de deixar que cada um possa buscar a presença de Deus, né? E entender que somente o Senhor é capaz de nos amar de tal maneira para entregar um filho. Acredito que muitos de nós que tenham filho não seria capaz de entregar um filho para salvar que seja uma única pessoa. Ah não, vou entregar meu filho que esse filho vai ser capaz de salvar a pessoa que está necessitada. Mas observe que o Senhor entregou o filho para salvar o mundo inteiro, né? Salvar todas as pessoas do mundo. É um amor muito forte, né? E por esse amor que ele tem de cada um de nós, que ele deseja também que nós amamos uns aos outros. E esse amor puro e verdadeiro, um amor capaz de perdoar, um amor capaz de suportar, né? Até mesmo a fraqueza dos fracos. A Bíblia fala que fazer de fraco para ganhar os fracos. Ou seja, se tem alguém que tem fraqueza, se tem alguém que não tem um conhecimento adequado da palavra de Deus, às vezes nós precisamos de colocar na situação daquela pessoa para tentar ganhar ele para Cristo, né? Não querer usar com arrogância de forma alguma, mas buscar o bem daquela pessoa para Deus, né? Deus possa estar abençoando a cada um.
que nós possamos a cada dia buscar a direção do Senhor, tá? E que o Senhor possa nos dar o entendimento para que nós possamos colocar todas as coisas na presença de Deus. E a Bíblia fala o seguinte, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tá? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Embora muitas vezes nós queremos ter tudo nesse mundo, mas esquecemos que Deus nos dá força. Ele é o único que nos dá força e nos dá saúde para que nós possamos vencer, até mesmo no nosso trabalho, né? É Deus que nos dá o entendimento e sabedoria para que nós possamos exercer a função que é cabível a cada um de nós, né? Deus possa estar abençoando a cada um. Amém?